Olá pessoal, hoje eu estou aqui no mato, um lugarzinho tranquilo, fresquinho, gostoso, olha aí. Se alguém quiser me chamar aí para fazer um vídeo aí na sua casa, um podcast, um estudo bíblico, pode me chamar. Se me chamarem para pregar numa igreja, eu vou também, é de graça. E por enquanto eu estou aqui. Não importa o lugar, né? Importa o que eu estou falando. Aqui não tem placa, aqui não tem imagem de santo, aqui só tem as mensagens que o Espírito Santo me orienta dentro da palavra, é claro. Eu quero testemunhar que eu já li a Bíblia desde os 7 anos de idade, mas já faz muito tempo que eu não leio a Bíblia. Eu apenas lembro, é claro, geralmente antes de dormir eu ponho um capítulo narrado lá no YouTube, Cid Moreira, e vou relembrando. Mas, como disse Jesus, o Espírito Santo nos vai fazer lembrar tudo que nós já sabemos, que nós já ouvimos, já lemos, né? Então, as pregações que eu faço, para quem não sabe, elas vêm na minha mente, no meu coração de madrugada. Toda madrugada eu acordo e quando eu acordo a mensagem está aqui, está prontinha. A única coisa que eu faço é no dia seguinte apertar o REC e transmitir aquilo que eu já recebi de madrugada. Não tem um esboço, não tem um ensaio, não tem corte. O que eu ouvi, que é sempre 100% Bíblia. Tem gente que costuma falar assim, o Espírito Santo me falou tal coisa, o Espírito Santo disse que eu devo fazer tal coisa, só que tem um detalhe. O Espírito Santo nunca contraria a palavra. Se alguma coisa falou com você e o que falaram aí na sua cabeça contraria as escrituras, não é o Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. Deus não é Deus de confusão. E a questão é a seguinte, hoje eu quero falar para vocês algo que eu nunca fiz e que eu nunca vou fazer. O que será? É bem simples. Algo que eu nunca fiz é rezar uma Ave Maria ou falar com nenhum santo, pedir para santo nenhum. Eu nunca na minha vida pedi, nem vou pedir nada para santo nenhum e nunca vou fazer isso. Disso vocês podem ter certeza absoluta. Nem para nenhuma entidade, para nada. E por quê? Eu tenho ciência, lá em Eclesiastes 9, diz que os mortos não sabem de nada, não podem comunicar com os vivos, nem os vivos com os mortos, independente de serem santos ou não. Deus não deu esse poder para eles. E Jesus mostra isso também na parábola do rico e Lázaro, quando tentaram falar lá, não, fala com meus parentes que morreram, e responderam, há um abismo entre vocês, vivos e mortos, de modos que não há como passar de lá para cá, comunicar daqui para lá. E também foi dito, eles têm a palavra e os profetas, eles devem ouvir a palavra e aqueles que pregam a palavra. E vamos usar um pouquinho de lógica. O crente não tem que ser visto como um tolo. O cristão tem que ser inteligente. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não deu poder para o ser humano que está lá no céu. Não duvido que seja santo. Tudo bem, estamos falando de Paulo, de Maria, de Pedro, de João. Santo, por mais santo que seja, eles não têm o poder de ouvir todo mundo. Você já para raciocinar um minuto ou alguns segundos? Como que um santo, seja qual for ele, que já está no céu, vai conseguir ouvir a oração do mundo inteiro? Milhares de pessoas rezando para eles ou para ele,
E ele ouvindo a oração de todo mundo. Pelo amor de Deus, gente. Ó. Só Deus tem esse poder. Só Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus que pode ouvir a oração de todo mundo. E tem um detalhe também. Se os coitados dos santos pudessem ficar ouvindo a reclamação da gente aqui, eles não estariam no céu, né? Não teria sossego. Os santos já cumpriram a missão deles e já deixaram escrito o que eles tinham para falar para a gente, já está na Bíblia. E o que a gente quiser falar, a gente fala com Deus, por intermédio de Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Imagina o santo lá no céu, ouvindo o dia inteiro gente pedindo para curar, para resolver isso, para resolver aquilo, que tem um parente no UTI. O santo estaria no inferno, ele não ia ter sossego, não ia ter paz, ia escutar reclamação, pedido, dor, doença, o dia inteiro. Então o santo já está na glória, já está no céu, ele não tem preocupação nenhuma quanto à terra. Eles já estão recebendo a recompensa deles lá, entendeu? Além de Deus não dar o poder para ninguém de ser igual a ele, para eles poderem ouvir todo mundo, Deus também deu paz para eles, a recompensa de tudo que já sofreram durante a missão deles aqui na terra. E Deus ouve nossa oração através do Espírito Santo que habita em nós, que é um pedacinho de Deus em nós. Então Deus ouve a nossa oração porque Ele está aqui. E a Bíblia diz que o Espírito Santo leva a nossa oração para Deus, que até nos ensina a orar como convém. Então é simples, é só trocar imagem de santo pelo Espírito Santo. Muito simples. E para finalizar, eu acho que eu já falei mais do que precisava, né? Mais do que o suficiente. Mas só para finalizar é o seguinte. Eu tenho versículos, ou nós temos versículos na Bíblia que condenam a idolatria de Gênesis a Apocalipse. Eu não vou nem citar porque tem muitos. Porém, já para pensar, não existe nenhum versículo na Bíblia que condene quem não reza para santo, para quem não tem imagem de escultura. Então, para que eu vou ficar do lado que tem um monte de versículo que me condena, que eu vou ter que ficar arrumando desculpa, que eu vou ter que ficar arrumando malabarismo, vou ter que ignorar, sendo que eu não posso mudar o que a Bíblia fala contra mim, sendo que eu tenho a opção lógica de passar para o lado de que não tem nenhum versículo que me condene. Sobre idolatria ou essa intermediação com o santo aí, nessa parte não tem nenhum versículo que me condene. Então é melhor estar em paz, né? Fazer a vontade de Deus. Ser cristão é não ter opinião sobre aquilo que a Bíblia já opinou. É se ensina ou não. Jesus fala para não ser morno, é frio ou quente. Então, ou eu faço o que a Bíblia diz, ou eu faço a vontade de Deus, né? Negue-se a si mesmo, como disse Jesus, ou eu faço a minha vontade, eu faço aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Só que daí eu não sou cristão. E Jesus disse: como vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Ou Jesus é Senhor na nossa vida, ou Ele não é nada. Não adianta admirar Jesus, respeitar Jesus.
Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E esse será amado de meu Pai, e nós habitaremos nele através do Espírito Santo. Ok? E você, cristão, que já sabe muito bem disso que eu estou falando, tanto quanto eu quero lembrar vocês de uma coisa. Na mesma lista lá de pecados, tem gente que acha que pecado é roubar, matar, adulterar, mentir. Mas a idolatria está na mesma lista de pecados. E observação, viu? Guardar sábado não está em nenhuma lista, mas depois a gente fala sobre isso. Mas na mesma lista que tem todos os pecados está a idolatria. E lembrando que a idolatria não está restrita ao catolicismo. Lógico que lá é campeão absoluto. Mas eu chego numa igreja e vejo um outdoor com a foto da cara do pastor, eu não tenho vontade de entrar lá. Busto de pastor, agora a Assembleia está fazendo isso, algumas, tem vários ministérios da Assembleia, mas tem um ministério lá que tem agora estátua de bronze de pastor, de missionário, pelo amor de Deus, gente. Primeiro que o morto não está nem sabendo que foi homenageado, é uma perda de tempo. E vai desagradar a Deus e não vai homenagear ninguém. E como que a gente vai falar? Eu posso falar da idolatria. Como vocês vão falar da idolatria com as estátuas de pastor? E por último, eu estava lembrando, tive que dar umas pausas por causa de cachorro latindo aqui, desculpe. Se alguém tiver um lugar melhor para eu pregar, me chama, porque aqui não está tão sossegado como eu pensei. Mas vamos lá. Você que é cristão, que não é idólatra, e não é capaz de deixar um joinha, não tem coragem de compartilhar um vídeo desse, eu lamento te informar. Você está se enquadrando na lista do adúltero, do ladrão, do mentiroso, do idólatra, que diz que os covardes, algumas versões dizem tímidos, também não herdam o reino de Deus. Se você é covarde, é capaz, eu tenho coragem de gravar e compartilhar para todo mundo. Se você não tem coragem de compartilhar esse vídeo, me desculpe. A Bíblia diz em Provérbios 27:5 que é melhor uma repreensão franca do que um amor falso. Você é covarde. E você está no mesmo barco dos idólatras e de todos os outros. Então, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas deu. Paulo diz que Deus nos deu o espírito de ousadia. Compartilhe esse vídeo que eu quero ver. Eu estou sozinho nessa aí, praticamente. Assim como Elias estava sozinho contra 400 e poucos com profetas de Baal, Paulo entrou sozinho em Atenas e pregou contra aqueles ídolos. Chegou sozinho ou com mais um apóstolo em Éfeso e pregou contra a Diana, a deusa dos Efésios. Assim como Micaías, você conhece a história de Micaías? Eu vou ter que pregar sobre isso. Um profeta da época que tinha 400 profetas do rei de Israel e Micaías era o único que falava a verdade. O resto era liderado por um líder dos profetas que falava o que o rei queria. E o que mais tem hoje é isso, né? Falsos profetas que falam o que o povo quer ouvir. Mas uma frase que me chamou a atenção demais, quando o líder dos profetas, os 400, chegou para eles e chegou para Micaías e falou: olha, nós vamos falar isso e isso para o rei. Você fala a mesma coisa. A resposta de Micaías para esse líder é a minha resposta. Eu vou falar o que o Senhor mandar. Micaías disse:
O que o Senhor mandar, eu falarei. E ele contrariou os 400. E logo todos viram que ele tinha razão. Eu vou falar o que Deus manda. E o que Deus manda está na palavra. E eu não ultrapasso as escrituras. 1 Coríntios 4, 6.